uma ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a deputada estadual Franciane Bayer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, contando do nosso trabalho. É muito bom. A senhora está completando o mandato de deputada estadual. Como foi o início na vida pública? É muito interessante, né? A gente está nesse ano assim de encerramento do trabalho e eu me pego muitas vezes já olhando para trás e vendo como que tudo iniciou e como a gente caminhou até aqui, né? Lá em 2018, quando houve do nosso grupo a começar as conversas de concorrer a deputada, foi muito interessante porque a minha irmã já era deputada estadual, né? A deputada Lisiane. E quando surgiu a necessidade, que a gente sentia a necessidade de ter um deputado federal, veio a pergunta de quem continuaria o trabalho que ela tinha iniciado desde 2015. E eu fiquei muito feliz porque foi meu nome, né, que foi levantado, apesar de eu não estar esperando. Quem me acompanha, ou sabe um pouquinho, eu sempre fui a dos bastidores, sempre estava por trás de muitas coisas, mas nunca à frente, assim. E aí, ela veio o convite para mim, me senti muito honrada pelas pessoas pensarem no meu nome, mas não me sentia nem preparada e capaz de estar à frente. Mas eu sempre aceitei os desafios da vida, eu acho que isso é o mais importante, quando a gente não se sente pronta, mas com vontade de fazer. Quando a gente tem a vontade de fazer, a gente aprende muita coisa ao longo da caminhada. E foi assim que eu comecei lá, então, em 2018, aceitando o desafio de concorrer à deputada, não me sentindo preparada, como eu falei, mas com muita vontade de fazer a diferença. E graças a Deus, né, na eleição de 2018, a gente teve o resultado da vitória na eleição. Começamos um mandato ali na Assembleia Legislativa, dando sequência ao que a deputada Lisiane trabalhava. E ao longo do tempo, fortalecendo muitas coisas, aprendendo muito. E hoje, quando eu olho para trás, eu já tenho esse sentimento assim, de quanto a gente cresceu com esse trabalho. E o quanto eu mesmo, né, cresci como pessoa e estando à frente, representando outras pessoas, tem sido uma experiência muito bacana, muito boa e que agora que eu estou na vida pública, na verdade, não me vejo fora dela, assim, né? Eu gosto muito do que faço, do que Deus me chamou para fazer, na verdade, e a cada dia tenho aprendido mais, tanto com as pessoas, porque a gente tem um contato muito próximo com muita gente, então ao longo do mandato tu aprende muita coisa. São assuntos, pautas que vêm pra gente que a gente não conhecia muitas vezes e tu consegue aprender. Então tu vai enriquecendo muito o teu conhecimento e entendendo também, né, como a sociedade toda funciona em diferentes áreas e podendo pensar em como contribuir para uma sociedade melhor. Então estar na vida pública é um desafio, porque tu fica mais exposta, tu tá mais à frente ali, qualquer colocação tua pode ter uma repercussão muito grande, mas também é um desafio muito gostoso, assim, de aprendizado e de tu poder sempre estar pensando, né? Eu vejo isso, a gente pensar em como a gente pode agregar para uma sociedade melhor. Com certeza. Né? Em como a gente só, né, não é só a representação, mas é pensar nas políticas públicas, em como a gente pode fazer um amanhã melhor para as pessoas. Então tem sido um desafio muito gostoso e que eu quero continuar por aí cumprindo essa missão. Então foi um desafio incrível. Foi um desafio incrível e hoje, né, eu digo assim, como eu falei lá, eu não me sentia pronta, mas eu vejo muito disso, que quando a gente quer, Deus nos capacita, nos abre as portas e a gente vai se preparando, tem que ter muito, sim, estudo, a gente aprende muito. Como a senhora foi se preparando para isso? Lá em 2018 foi muito assim na cara e na coragem, né, a gente se coloca à disposição, mas ao longo do tempo eu sempre tive, como eu falei, aprendendo as pautas, porque o desafio do legislativo também é esse, né? Eu sou formada em Direito, mas quando a gente fala do legislativo é muito amplo, porque às vezes num dia a gente está tratando de economia, de repente tu está tratando de outro assunto ambiental e assim vai. Então o desafio é muito grande porque a gente fala de A a Z, que nem eu digo, né, de todos os assuntos. E vem muita coisa que tu não sabe mesmo, né? Como é que funciona na prática. Então eu sempre falei e falo muito isso. Qualquer tema que chega, que é um tema que eu não conheço, que é um tema que eu não domino, eu procuro aquelas pessoas que trabalham isso no dia a dia. Porque às vezes no papel tudo fica muito bonito, né? Verdade. Quando a gente fala de uma legislação, eu digo, a gente olha assim, ai, coisa linda essa legislação. Mas quando a gente vai ver lá na prática, para quem operacionaliza isso no dia a dia, não é prático, não é lindo, não é bonito. Então, uma das coisas que a gente sempre, e eu sempre procurei é isso. Todo tema que chega
a discussão na Assembleia Legislativa, eu procuro a área técnica, o dia a dia, ouvir quem faz aquilo no seu dia a dia para trazer a experiência, poder aprender, e assim a gente foi indo ao longo. Claro, eu faço alguns cursos, algumas coisas de algumas pautas que aí eu gosto mais e me aprofundo, mas a gente vai todo dia lendo, estudando e aprendendo com a experiência. Eu acho que é o mais importante, com quem vivencia aquela realidade é muito importante, né? Porque, como eu falei, o papel, às vezes, tudo é muito bonito. É verdade. E neste mandato, quais foram as principais dificuldades encontradas? Acredito que o desafio principal é tu mostrar que tu tem essa habilidade de aprender e debater diversos assuntos. Porque, às vezes, a gente é muito taxado, né, na sociedade. Eu sou uma deputada cristã, então, às vezes, quando a gente chega lá, o pessoal fala assim, ela é da bancada evangélica. Aí um dia eu disse assim, tá, só porque eu sou cristã eu não posso falar às vezes sobre agronegócio, eu não posso falar sobre direito ambiental, eu não posso falar... Aí um dia eu brinquei, não, eu sou uma agrocrente, né? Que eles deram risada porque as pessoas te taxam muito por nichos no legislativo. É o deputado do agronegócio, é o deputado dos animais, é a deputada cristã. Só que a deputada cristã, ela não trabalha só a questão da igreja, de pautas cristãs. A gente trabalha também, mas não é só isso, né? Não é muito mais isso. Que isso. É a vida das pessoas, né? E a gente sempre fala, o crente, ele vive aqui, ele vive em sociedade, e a vida dele gira em torno de tudo isso. A gente não vive fora numa bolha, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio foi esse. Mostrar que a gente está lá no legislativo, sim, como uma parlamentar cristã, mas para debater todos os assuntos que são importantes para a sociedade e que a gente tem essa capacidade de aprender, se não é a nossa área, e de poder nos posicionar ali, representar e discutir esses diversos temas, né? As pessoas entenderem que não é porque sou mulher que falo só de assunto de mulher, que também tem isso. A deputada mulher, então ela fala das pautas das mulheres. Não digo, é uma deputada mulher, é uma deputada cristã, mas é uma deputada que representa a sociedade gaúcha. Então a gente fala de todos os temas, né? Tem muita gente que vocês representam, né? Então, exatamente. Não é só as mulheres. Não é só as mulheres e nem só os cristãos. Com certeza. Né? E sobre as emendas parlamentares, como funciona o requerimento e até a aquisição e o repasse da verba? Isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes as pessoas ouvem a gente falar bastante. Emenda parlamentar, mas o que será isso, né? E a senhora já garantiu 3 milhões aqui para o Rio Grande do Sul, né? Aqui no mandato estadual são 3 milhões e em parceria com a deputada Lisiane no mandato federal já são mais de 100 milhões, porque o deputado federal ele tem mais recursos, né? Mas a gente trabalha a emenda parlamentar, para a pessoa entender bem, ela é o recurso financeiro, né? Como que trabalha isso? O deputado, tanto estadual quanto federal, ele trabalha o orçamento do Estado. Então, o governador, o presidente, ele vai enviar para a Câmara, para a Assembleia, o orçamento do Estado, onde a gente vai aprovar ou não como que vai ser gasto o orçamento do próximo ano, né? Então, sempre ali pelo final do ano, a gente trabalha o orçamento do ano seguinte. E a emenda parlamentar é uma oportunidade que o deputado tem de, nesse orçamento, dizer, olha, X vai ser gasto nisso, tanto eu vou mandar para tal lugar. Os deputados estaduais têm, nesse governo, R$1 milhão para cada ano para distribuir. Por isso que eu já concluí os três, né? Então são 3 milhões. Os deputados federais é um pouco diferente, é um valor maior. E aí todo ano a gente tem, então, entre outubro, novembro, a gente trabalha o orçamento indicando. Então a gente já fez várias indicações, os meus 3 milhões todos foram na área da saúde. Aqui em São José do Norte mesmo, eu estou indo fazer uma entrega de um aparelho de raio-x novo que foi comprado ali com uma emenda parlamentar, enviado para o hospital da cidade. Tem várias cidades que receberam recursos para compra de veículo para a saúde, porque é uma demanda muito das cidades do interior, o deslocamento dos pacientes, né, para os municípios de referência, onde tem o atendimento. Através das emendas parlamentares federais, que são as maiores, nós já investimos muito também aqui no estado, como eu falei, são mais de 100 milhões já agora no total. Aqui em Rio Grande, a Santa Casa de Rio Grande já recebeu mais de R$400 mil através de emenda parlamentar. A Zona Sul, a região da Zona Sul, já recebeu mais de 10 milhões de reais através das emendas parlamentares. E são recursos que chegam, né, ou para o município ou para o hospital, dando esse fôlego, muitas vezes,
né, na administração pública ou na administração do hospital. São recursos, na maioria, nós focamos na saúde, mas também tem recursos para a área de turismo, de infraestrutura, como pavimentação, acesso asfálticos, iluminação, praças públicas. Então, assim, são a oportunidade que a gente tem de retornar lá para aquele município, para aquela instituição, com uma ajuda financeira através do orçamento do Estado ou do orçamento da União. E a senhora já presidiu 5 frentes parlamentares, né? Qual a importância dessas frentes para a sociedade? Bom, na Assembleia Legislativa a gente tem esse mecanismo que é a frente parlamentar. Algumas pessoas também perguntam o que seria, né? Ele é um órgão que o deputado sugere, o deputado presidente sugere uma temática para ser trabalhada durante o seu mandato. Precisa do apoio de uma parte dos parlamentares, se eu não me engano, é no mínimo 19 assinaturas que a gente precisa ter de apoio dos deputados. E eu presido 5 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, onde a gente fala da temática da valorização da vida e desse problema que foi antes da pandemia, né? A gente instalou a frente em 2019, em junho, e a gente nem esperava uma pandemia que veio aí. Mas é para falar da saúde mental mesmo das pessoas, e acabou que com a pandemia é um tema que ainda veio mais em voga, mais em evidência, né? Mas a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio traz essa temática de valorização da vida, da saúde mental. E recentemente vocês fizeram uma ação também para debater sobre o assunto, né? Foram palestras. A gente teve um seminário. Antes da pandemia a gente já tinha tido. Aí durante a pandemia a gente teve que parar os encontros presenciais, tivemos que readaptar o trabalho da Frente Parlamentar mais para o online. E agora a gente já teve, nesse ano, um seminário falando sobre a saúde mental dos jovens brasileiros. Ser falada, né? Porque a gente está trabalhando também em conjunto com a Câmara Federal. A deputada Lisiane está participando de um grupo de trabalho, presidindo, coordenando o trabalho, que fala sobre a saúde mental dos jovens brasileiros, até fazendo um paralelo e uma conexão com a internet, com o online. E a gente trouxe esse seminário aqui para o Rio Grande do Sul, onde a gente debateu com as pessoas da área, teve grupos de debates, recolhendo, né? Eu digo, o que eu falei lá no início, o principal, é recolher a realidade para a gente poder pensar nas políticas públicas, porque não tem como a gente pensar em políticas públicas sem mapear o problema, sem ter essa noção real do que acontece lá no município, né? Porque a gente olhar para o estado inteiro, ou olhar para o Brasil, nos dificulta, às vezes, sem tu ter o olhar ali atencioso para aquele município que é diferente de um município maior, para um município menor. Certeza. Então, esse seminário foi muito bacana porque trouxe diversos municípios e a gente fez grupos de trabalho com a temática, onde a gente ouviu, né, teve a palestra, mas o mais importante é ouvir deles e receber para voltar a Brasília e poder pensar no relatório desse trabalho. Muito bacana. E as outras frentes parlamentares? Quais são? Aí a maioria das minhas frentes parlamentares é envolvida com a saúde, né? Eu tenho também a Frente Parlamentar sobre Câncer na Mulher, que a gente trabalha essa temática aqui no Rio Grande do Sul. A Frente Parlamentar sobre o estímulo à doação de órgãos. Essa frente parlamentar já é uma frente antiga que existia na Assembleia. Ela foi presidida pelo deputado Troca aqui da região. Aí, quando ele não continuou na Assembleia, o deputado Fábio Branco, hoje prefeito aqui, tinha assumido a frente parlamentar e eu participava junto com ele. E quando ele se elegeu prefeito de Rio Grande, então, eu assumi a frente parlamentar de doação de órgãos para continuar essa temática na Assembleia Legislativa. A gente tem se preocupado, o Rio Grande do Sul, ele era um dos primeiros estados com maior índice de doadores. O nosso estado é referência em cirurgias de transplantes, só que muitas vezes vem de fora do Rio Grande do Sul, e a gente era também um dos maiores estados com índice de doadores, mas infelizmente ao longo dos anos a gente vem caindo nesse ranking. E a gente está buscando aí, através da frente parlamentar, em parcerias com outras instituições, falar sobre a doação de órgãos, porque é uma decisão muito pessoal, só que quem decide por ti lá no final é a tua família, né? Então, assim, e falar sobre a hora da morte é muito difícil, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas tu tem que manifestar essa tua vontade em vida, né? Eu sou um doador, eu quero doar o que for possível no dia da minha morte, para que a família lá naquele momento possa dizer o sim, né? Então a gente trabalha também. Eu trabalho também. E quais os hospitais, quais cidades que os hospitais recebem essas doações? Na verdade,
o Estado do Rio Grande do Sul trabalha com captação de órgãos. Então, se aquele hospital ele não capta, ele chama os que vão lá e buscam. Por exemplo, em Pelotas, o HU trabalha, o universitário. Ele é responsável por captação. Então, há um centro de regulação. Então, vamos dizer, mas a Santa Casa aqui de Rio Grande, ela não é captadora. Mas se a pessoa falecer aqui e a família doar, vem a equipe e recolhe os órgãos e leva até onde é feito os transplantes. Então, assim, em qualquer hospital você pode doar, né? E o correto é a equipe médica sempre perguntar à família se tem esse desejo. E a família que tem que dizer o sim na hora, né? Então, assim, importante até a gente destacar a nova carteira de identidade agora para as pessoas que estão fazendo. Ela vai ter a opção de tu colocar ali que é doador de órgãos. E isso tá gerando um sentimento, assim, porque anos atrás tentou-se fazer isso. E houve, né, naquele tempo não chamava de fake news, né, mas houve muito burburinho das pessoas dizendo, mas se eu colocar na carteira de identidade que eu sou um doador, vão me sequestrar para me matar e roubar meus órgãos, né? Nossa! Eu digo, isso não existe. A doação de órgãos, ela tem todos uns critérios. A pessoa tem que falecer dentro de um hospital, tem que ter a morte cerebral. Então, são vários requisitos que ninguém pode te sequestrar na rua e roubar teus órgãos. E é importante trazer essas informações também, porque as pessoas são leigas nesse assunto, né? E aí começa, né? Eu digo, hoje em dia, começa esses boatos e às vezes as pessoas ficam até com medo de colocar ali. E, na verdade, colocar na carteira de identidade que vai ser um doador também não vai ser um sim. Igual a família vai ter que dar o aceite. Mas é uma maneira de tu dizer para tua família, quando, né, eu sou um doador de órgãos, eu gostaria de doar. Eu trabalho também à frente parlamentar. A gente vai seguir falando depois dos comerciais, tá bom? A gente vai pro comercial e já volta.